Então pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de No Ginásio Com, hoje aqui no CT Unbroken, com o grande Rómulo. Muito obrigado por me receberes aqui. Obrigado, meu amigo. Vou começar por te confessar que fiquei muito feliz por teres aceito este convite, muito feliz e ao mesmo tempo um pouco nervoso por achar às vezes que não poderia conseguir retirar toda essa experiência e todas essas experiências que tu viveste e que podes partilhar connosco aqui. Mas ainda assim acredito que vamos conseguir ter uma ótima conversa. Claro que sim. Queria perguntar-te então, primeiramente, como se cruzou na tua vida a musculação? Ora bem, essa pergunta vamos perder aqui algum tempo, mas pronto, eu antes de mais nada tenho 54 anos, a minha paixão pelo culturismo começou à volta dos 9, 10 anos. Pelo culturismo não, deixa-me refazer a minha digressão pelos músculos, digamos assim, ok? Eu não nasci em Portugal, nasci na África do Sul, e lá havia wrestling já. Ok. E eu costumava com o meu avô ir ver o wrestling ao fim de semana, havia aqueles homens musculados e sinceramente, como qualquer criança, aquilo fascinava-me, não é? Eu, no meu imaginário de criança, eu julgava que aquilo era tudo verdade e queria um dia ser assim. Entretanto, depois viemos para Portugal, quando houve o Apartheid, a Revolução, isso tudo, e aqui em Portugal, eu recordo-me que um dia a ver o jornal, eu ia todos os domingos comprar o jornal para o meu falecido avô, e depois punha-me a ler a parte dos filmes e tal, e aparecia lá publicitado o curso Atlas, okay, que era um senhor que explicava como é que se podia fazer exercícios em casa, com cadeiras, com um pau de vassoura e 2 garrafões. Estamos a falar em que ano, mais ou menos? Estamos a falar em 82, 83. Ok? E eu pedi muito à minha mãe e tal, ela lá me juntou 2 semanadas, eu mandei vir e ela arrependeu-se brutalmente porque eu parti várias vassouras, porque aquilo já, ao passar de uns tempos, já consegui meter vários garrafões e andava lá com as cadeiras de um lado para o outro. Começou por aí a minha paixão. Entretanto, com 14 anos procurei um ginásio. Aqui na cidade do Porto, na altura, só havia um ginásio, que era o Ginásio Alter do Porto, que era uma instituição. Aquilo era qualquer coisa de fantástico. Para te explicar muito rapidamente, era um edifício com 3 pisos, o resto de chão era a Federação de Halterofilismo, o primeiro andar era a recepção dos balneários, depois o segundo e terceiro andar eram salas de musculação. E então, era um ginásio em que tu não pagavas uma mensalidade, tu pagavas uma cota, né? Como se fosses sócio de um clube de futebol. E todos os anos havia eleições, e qualquer sócio se podia tornar elegível para ser presidente naquele ano. Então aquilo era uma comunidade, digamos assim, e naquela altura não havia uma única mulher no ginásio. Estamos a falar numa altura, 84, em que havia um tabu enorme. Quem usava tatuagens ou tinha estado na guerra do ultramar ou tinha estado preso. Não havia a moda hoje em dia das tatuagens e de grandes profissionais a fazer tatuagens, como também não havia a moda de ser musculoso e do culto do físico. Diz-me só uma coisa, peço desculpa interromper-te, como é que era a sala de musculação nessa altura? Exatamente. Tenho uma enorme curiosidade. A sala de musculação, posso dizer que 99% das máquinas, se não 100%, foram todas feitas por um serralheiro chamado Tavares Ribeiro, que já faleceu, e que foram feitas através de muito empenho da parte dele e de estudo de fotografias de revistas que havia na altura. Então aquilo era fantástico. As máquinas eram enormes, gigantescas, mas a gente trabalhava nelas. Posso dizer que as barras, havia algumas barras em que o peso eram 2 bolas. Muito bom. Era muito engraçado. Só para te explicar, era numa altura em que o culturismo já se vivia, digamos, a era moderna do culturismo, porque para quem não sabe, o culturismo iniciou a era moderna com os irmãos Joe Weider e Ben Weider, que criaram o culturismo moderno, porque o culturismo, digamos, entre aspas, já existia desde os anos 40, mas era com exibições em circos, e eram exibições de força e depois de plástica, ok? Depois, mais tarde, é que o Joe Weider introduziu o culturismo moderno, com vários princípios e com uma prova que era o Mr. Olympia,
ok? Como é que na altura vocês elaboravam os vossos planos de treino? Que referências é que tinham? Olha, as referências que nós tínhamos era Reg Park, que foi o treinador do Arnold Schwarzenegger. Mas como é que isso chegava cá? Olha, isso chegava cá através de algumas revistas antiguíssimas, que aquilo era, meu Deus, aquilo era quase como o Holy Grail, aquilo, pá, havia alguns indivíduos que tinham uma ou outra revista, porque na altura não eram editadas em Portugal, nem vendidas, havia alguns sujeitos que lá conseguiam ir ao estrangeiro, compravam, e aquilo, meu Deus, nós reverenciávamos aquilo, tinha lá alguns treinos de treinadores conhecidos na altura. Ai, como é que se chamava? Caramba, eles consideraram o primeiro... eu lembro-me já, desculpa lá para a minha cabeça, mas nós tínhamos acesso a treinos do Mike Mentzer, os princípios Wader, aliás, eu ainda tenho esse livro, os princípios de treino Wader, que basicamente, com a evolução do desporto, a metodologia de treino evoluiu, mas uma coisa é a evolução da metodologia de treino baseada em estudos feitos com N participantes, e outra coisa é, única e simplesmente, modificarem os nomes às coisas. Okay? Portanto, as drop sets, as super séries, as séries gigantes, rest and pose, tudo isso está nos princípios Wader, que foram editados já pelo Joe Wader nos anos 80. Okay? Portanto, tudo isso já existia. Era só uma questão de ter acesso a esses livros. E havia sempre aqueles mais antigos que tinham um livrito ou outro e lá iam ensinando, e era assim que nós íamos aprendendo. Mas posso-te dizer, para responder mais concretamente à pergunta, e deve haver pessoas que estão a ouvir com mais curiosidade, estamos a falar numa era em que os treinos eram em alto volume. Okay. O que é que se considera alto volume? Muitos exercícios, muitas séries. Havia quase a percepção de que quanto mais tempo passas a treinar, mais resultados eram... Nós basicamente repetíamos os músculos 2 vezes por semana. Ok. Era quase inimaginável fazer um treino de peito, no mínimo com 6 exercícios para peito, 4 a 5 séries. Pá, era assim que nós treinávamos, era o conhecimento que tínhamos e era assim que nós fazíamos. Nutricionalmente, como é que vocês se orientavam? Nutricionalmente, sinceramente, eu acho que foi a maior evolução que o desporto teve, principalmente a nível de informação para o grande público, foi exatamente a parte alimentar. Porque qualquer pessoa que começa a treinar musculação ou culturismo consegue perceber ao fim de algum tempo que a base é a alimentação. Porque se nós não tivermos energia não conseguimos dar o máximo no treino. Então instintivamente começamos a comer mais, até porque o apetite aumenta. Claro. E começamos a comer mais e tentamos comer mais de coisas saudáveis, não é? Não vamos andar a comer tripas nem francesinhas. Agora, evidentemente que não havia grande informação, e então nós tentávamos adaptar ao conhecimento básico. Eu posso-te dizer que no meu tempo, eu era um miúdo, 14, 15 anos, e alguém lá no ginásio me disse que, pá, o budget, o orçamento também era limitado, e alguém me disse que leite e termossos era muito bom para aumentar de peso, e eu comprava todos os dias, um saco de termossos e 1 ou 2 litros de leite, e eu bebia aquilo e comia os termossos todos o dia todo, depois andava a ir para a casa de banho 3, 4 vezes, e foi assim que eu fui lentamente descobrindo, não é, de facto, até eu chegar à conclusão que de facto a forma mais inteligente de comermos é dar nutrientes ao organismo de 3 em 3 horas, e esses nutrientes ao fim do dia reportarem um número, que seja um número individual, que faz com que nós estejamos no volume de proteína e de calorias ideal, demorou algum tempo. Mas, mesmo sem fazer as coisas a contabilizar, nós íamos tentando fazer de uma maneira mais lógica possível, ok? Agora, é claro que isto, ao fim destes anos todos, a informação tem sido valiosíssima. O que eu te falava era exatamente isso. O pessoal estava predisposto a fazer o que achava que era necessário. Que é uma coisa incrível hoje em dia que, dada a panóplia que tu tens, o pessoal não está predisposto a fazer. Aliás, deixa-me dar seguimento ao que tu estás a dizer. Não querendo, eu tenho cada vez mais cuidado quando se entra num tipo de diálogo destes, porque não sou de acordo que se façam braços de ferro ou que se estejam a medir old school com new school. Sim. Porque eu acho que isso não existe. Existe uma evolução lógica de tudo na vida, não é?
Isto há 50 anos atrás os automóveis eram uma coisa, hoje são outra. Claro. Mas a tecnologia teve que começar em algum sítio, não é? Então, o que nós tínhamos na altura era... Podes passar. O que nós tínhamos na altura era, de facto, muita pouca informação. Tínhamos algumas referências internacionais. Tínhamos acesso ao equipamento básico. E então, o que nós, de facto, tínhamos que descobrir dentro de nós era uma disciplina indomável e uma consistência brutal. Porque só isso é que conseguia produzir algum resultado num universo completamente escuro, que nós não tínhamos informação nenhuma, não havia lojas de suplementos, não havia revistas de musculação no mercado português, então a informação não existia. A única coisa que existia era o senso comum e experimentarmos. E há uma coisa muito interessante que te devo dizer. Estamos a falar de uma altura, eu apanhei o início dos anos 80, mas isto já vem desde os anos 60, em que o culturismo, ou a prática do culturismo, estava brutalmente associado à força. Certo. Ou seja, todos nós treinávamos para ter um resultado plástico, físico, mas dentro do ginásio resumia-se a força. Nós tínhamos sempre que progredir. Era muito comum treinarmos em grupos de 2 ou 3 e todos estávamos sempre a tentar melhorar a nossa carga máxima, sempre. E eu acho que a procura incessante de aumentar o peso, nem que fosse uma repetição máxima, de fazer, na altura como a informação era pouca, nós fazíamos, era inimaginável, impensável fazer treinos sem fazer levantamentos de terra, agachamentos completos, elevações com peso na cintura. Os exercícios base, no fundo, de musculação. Dips com pesos na cintura, percebes? Pullover. Então, nós fazíamos isso com cargas gigantescas, porque eram as referências que tínhamos, claro, de indivíduos como o Ray Parks, Larry Scott, Arnold Schwarzenegger, o próprio Joe Weider. Então, era o que nós fazíamos. Muitas vezes, às vezes nem com o suporte alimentar necessário, porque não tínhamos esse conhecimento, mas a vontade e a disciplina e a capacidade que nós punhamos de sacrifício produzia sempre algum resultado. Claro. Então, era mais por aí. Então, depois, tu estavas então nessa associação, foste membro dessa associação? Eu entrei para o Ginásio Alter do Porto e fui logo, outra coisa interessantíssima, vais achar muita piada a isto, eu quando me fui inscrever fui com o meu pai. E o meu pai não me deixou inscrever, com 13 anos, disse, isto aqui é um ambiente muito pesado, isto não é para ti e tal. E eu então andei 3 meses a juntar dinheiro das minhas semanadas e andava pelos vizinhos todos a levar um monte de jornais para vender ao quilo e a recolher garrafas também para vender ao quilo, até que eu lá arranjei dinheiro e paguei as cotas todas de um ano. Okay. Mas quando me inscrevi, disseram-me assim, tu só podes frequentar a sala dos iniciados. O que é que isto quer dizer? Conforme eu te disse, era um edifício, o último piso, interessantíssimo, nunca mais vi isto em lado nenhum do mundo. O último piso era a chamada sala dos iniciados. E o que é que era a sala dos iniciados? Tinha um rack de halteres, tinha barras, tinha bancos fixos e bancos articulados, banco de supino inclinado, banco de ombro, rack de agachamento e mais nada. Não tinha uma única máquina, só pesos e bancos. E então, quando é que nós deixávamos de ser iniciados? Quando conseguíamos fazer deadlift, agachamento e supino com o dobro do nosso peso. Se eu pesasse 70 quilos, tinha que fazer agachamento com 140 quilos, senão não podia sair daquela sala. Então basicamente tu tinhas que aprender os exercícios base da musculação só para depois... Porque também só os podia fazer esses porque não havia máquinas. Certo. Então muitas vezes eu recebi uns carolos por estar no segundo piso a espreitar, na entrada das salas, os gajos não permitiam. Ok. Pois eu era... Mas o que é que diferenciava então do primeiro piso para o segundo? Havia na mesma, os mesmos aparelhos? Havia os mesmos aparelhos, mas depois havia todas as outras máquinas. Leg press, femoral deitado, femoral sentado, todas as outras máquinas, a jungle para fazer o crossover, lat pull down. Que é engraçado, deixa-me só de interromper-te um bocadinho, que é engraçado, hoje em dia, arranjar-se, isto é uma opinião própria, arranjar-se certas limitações a uma pessoa, ou seja, tu agachas mal, não vais fazer agachamento, vais para uma máquina.
que eu acho incrível, porque não ajudar a corrigir essas limitações e essas às vezes encurtamentos musculares e aprendes a fazer um agachamento bom para depois ir, por exemplo, para uma EC. Estás a entender? Há um certo descuidado com isso, de não se ensinar exercícios base. Por exemplo, é raríssimo hoje em dia tu vês alguém fazer um levantamento de terra. Repara uma coisa. Mas percebes onde é que eu quero chegar? Perfeitamente, e eu vou-te já responder diretamente a isso e para quem nos está a ouvir perceber. E mais uma vez, isto não é termo de comparação com nada, mas é preciso ver uma coisa. Era o único ginásio na cidade de Porto. E esse ginásio já estava fundado desde 1964, 65, atenção. Então o que é que acontece? Aquele ginásio, o espírito daquele ginásio, aquilo não era um ginásio comercial, nós pagávamos uma cota. E como te disse, todos os anos havia eleições, qualquer pessoa se podia tornar elegível para a presidência desse ano. Então o que é que acontece? Aquilo era um ginásio em que o espírito daquele ginásio, qualquer pessoa que se inscrevesse, era para aprender o culto do físico. E o culto do físico era ensinado. Então o que é que acontece? Tu tens um filho, quando chega aos 5 anos, vai para a primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, depois preparatória, depois ensino oficial. Ali era exatamente a mesma coisa. Aqui não se trata de diminuir ninguém ou de limitar alguém. Tu queres ir tratar do teu corpo e transformar o teu corpo num corpo de um culturista. Então, vais começar a perceber o que é o culto físico. O que era o culto físico? Salva dos iniciados. Nem que tu fosse um indivíduo de 30 anos, já com uma estrutura porreira. Vais aprender a fazer agachamento, deadlift, bench press e tudo isso até conseguires fazer com o dobro do teu peso. Aí, quando conseguires, a recompensa fica para baixo. Porquê? Incrível. Quando conseguires fazer isso, criaste uma estrutura. Certo. E uma consistência e uma disciplina. Então, o corpo, quando entrar no contacto com o resto do equipamento, vai ter uma evolução ainda maior. Então, nada disto era para limitar. Era para haver uma progressão consciente, que hoje em dia não existe. Sem dúvida. Hoje em dia isto é tudo comercial. E exatamente como tu dizes, vou pôr este gajo no leg press que ele faz ali 3 séries no instante e andamento. Percebes? E ninguém consegue perceber que, de facto, o culto do físico faz de uma forma progressiva, consistente e com metodologia. E não com 3 ou 4 frasquinhos e alguém a querer ganhar algum dinheiro à custa disso e pôr as pessoas única e simplesmente com o sistema hormonal adulterado e com um pumpzito obtido por máquinas que eles nem sequer estão a utilizar, porque as máquinas, a biomecânica das máquinas faz com que o peso se multiplique. Então eles nem sequer estão a utilizar cargas que vão produzir um efeito que criem uma densidade e de facto uma hipertrofia real, estás a perceber? É por isso que depois hoje em dia toda esta malta fica adicto a certas substâncias, porque quando tomam sentem alguma coisa, quando não tomam desaparece tudo, porque não há a tal metodologia e o tal princípio do culto do físico. Que já havia na altura. Incrível. E na altura nós éramos atletas, tínhamos que ser atletas. Certo. Aliás, porque não havia frasquinhos, quando tudo aquilo que nós queríamos desse tipo de substância tinha que se comprar na farmácia. Na farmácia, se não tinhas receita, era um problema do caneco, até porque ias à farmácia, onde já ias desde miúdo, o Dr. António ia fazer queixa tua que andavas lá a pedir não sei o quê. Então, nós basicamente éramos forçados a andar anos e anos e anos no deserto, certo, a treinar e a comer, sem mais nada, pá. Percebes? Então, isto para ir à tua pergunta inicial, eu era um ectomorfo e eu usava óculos, agora uso lentes. E os gajos achavam muita piada, eu era o bombo da festa lá no ginásio. Aí, ao fininho, isto ou aquilo, vai lá para cima, sai daí da porta e tal. E eu entrei com 14 anos e aquele ginásio tinha uma coisa muito interessante que também não se vê hoje em dia. No ginásio Alter do Porto faziam-se provas todos os meses, internas no ginásio. Mas eram provas muito engraçadas porque era o Mr. Peito, então era só peito de lado. Era o Mr. Bíceps, então era só... Estás a ver? Então havia um gajo que era o Mr. Bíceps, outro gajo que era o Mr. Dorsal, estás a ver? Era muito engraçado, era assim. E nós lá íamos, então de brincadeira uns com os outros lá e tal, não sei o quê. Era tudo pontuado pelos sócios que quisessem comparecer. Ok. Então era tudo justo. E isto para te dizer que eu ao fim depois de muito gozo e tal, ao fim de 4 anos, com 18 anos, eu já tinha 109 quilos e era um dos indivíduos que puxava mais lá dentro e já tinha ganho quase todas as provas lá dentro, Mr. Dorsal, e para mim foi um orgulho muito grande, não digo isto com arrogância, digo isto com orgulho, porque foi com muito trabalho e sem droga nenhuma, porque não tinha acesso, claro, simplesmente. Claro. Então, eu acho que isto é uma parte muito bonita que quase que não existe hoje em dia, percebes?
Obviamente que depois, e vamos ter tempo a falar sobre isso, claro que a minha trajetória incluiu, durante mais de 2 décadas, esteroides anabolizantes, não é? E tive acesso a tudo e mais alguma coisa, mas aquela base nunca mais eu esqueci. Sim, foi a base. Aliás, eu hoje tenho uma patologia que não me permite tomar esteroides anabolizantes e continuo a treinar todos os dias, pá. Todos os dias faço os meus treinos, dou o melhor, ainda consigo treinar com malta muito mais nova do que eu e consigo estar ali mais ou menos à altura, porque há uma estrutura interna na minha personalidade, é como uma cicatriz que não sai mais, percebes? Isto para mim é como dormir, ou comer, ou beber água, eu tenho que o fazer, percebes? Dentro das possibilidades que eu tenho. Claro. Pá, eu já tenho 54, mas tenho que o fazer, percebes? E acho que isso é algo que, se calhar, hoje em dia faz um pouco falta, percebes? As pessoas perceberem que há que primeiro perceber a parte genuína disto. Qual é a parte genuína? Quando és um atleta e quando te queres tornar um atleta de competição, estás disposto a tudo e mais alguma coisa para atingires o mais alto nível. Perfeito. Isso acontece com todos. Mas, muito antes de estás disposto a tudo, tens que atingir um pico. Para quando estás nesse pico, percebes, eu estou aqui e se calhar com mais isto consigo ser o melhor. E hoje em dia não. Hoje em dia tu nem entraste no ginásio e já estás a pensar, percebes? Que vai fazer parte do teu arsenal de coisas que nada têm a ver com a genuinidade que tem de ser um atleta, estás a perceber? E isso, acho que se calhar já me estou a adiantar demasiado aqui na entrevista, mas acho que isso se calhar é o que tira um bocado a genuidade deste desporto hoje em dia, principalmente na parte competitiva, percebes? Porque vê-se hoje em dia uma evolução fantástica, atenção, fantástica, pá. Hoje em dia temos provas com 300, 400 atletas divididos em várias categorias, com um nível fantástico, atenção, mas é um nível fantástico para amadores, que tu consegues perceber que aquilo, a base é 80% química, percebes? E eu acho que, muito honestamente, não querendo estar aqui a fazer de advogado do diabo, porque eu utilizei, e atletas meus de competição utilizam, isto é inerente neste desporto, mas há que construir primeiro uma personalidade, um caráter, uma paixão por isto, há que perceber o que é ser atleta, para não deixar que o uso de certas substâncias te tornem num perfeito idiota, com alguns músculos, que acha que está num universo diferente de toda a gente e que é mais do que qualquer coisa, quando isto é tudo volátil, pá. De um dia para o outro desaparece tudo. Basta uma gripe ou cair num hospital, acabou, desaparece tudo, pá. Estás a perceber? E aquilo que tem que existir é, de facto, a paixão que vem da consistência e da disciplina de gostar disto sem mais nada. O resto é um acréscimo, percebes? Isto é como aqueles indivíduos que são surfistas e que tiveram o azar de um dia cair na água e vem um tubarão e come-lhes uma perna e os gajos continuam a fazer surf só com uma perna. Porque aquilo faz parte deles. A essência está lá. A essência está lá. Percebes? Enquanto que hoje em dia, percebes, no meu tempo, o que eu te quero dizer com isto é que só havia um ginásio nesta cidade porque só os verdadeiros é que lá iam. Só quem tinha prazer de se meter numa barra de agachamento com 200 kg e sofrer como condenado é que lá ia. Só quem tinha prazer de ter um tamanho diferente, toda a gente a olhar, é que lá ia. Só quem tinha o prazer de comer a mesma coisa todos os dias durante 12 meses é que lá ia. Percebes? E, não estou a dizer que éramos diferentes ou que éramos especiais, mas é preciso muita força de vontade para acreditar naquilo que nunca se vê, percebes? Porque eu já utilizei essas substâncias e quando se utiliza essas substâncias, a evolução é muito rápida. Então, a evolução e o bónus mental que nos dá de pica é fantástico. Então, tudo se consegue a uma velocidade incrível. Mas é uma velocidade que não corresponde à verdade. Certo. Entendes o que eu te quero dizer? Não sei se me estou a fazer entender. Sim, perfeitamente. Então, por vezes nós precisamos de pôr os pés na terra e perceber que há primeiro que ser autêntico e conseguir certas coisas de uma forma autêntica, para depois, quando precisarmos de um upgrade, nunca perdermos a autenticidade, estás a entender? E isto estou-me a referir tanto à parte física como mental. Porque a parte mental hoje em dia até acaba por ser mais importante, sabes porquê? Porque no meu tempo nós não nos expunhamos e hoje em dia toda a gente se expõe nas redes sociais. E a quantidade de
como é que eu ia dizer sem ofender ninguém, de parvoíce, arrogância, falta de senso comum, má informação, posturas completamente absurdas, que só dão uma má imagem deste desporto, é impressionante. Sentes que, de certa forma, naquela altura, o vosso estilo de treino vos moldava também para depois para as outras questões da vida? Claro, com certeza, sem dúvida, não tenhas a menor dúvida. Porque, esse espírito de sacrifício, essa falta de acesso a facilitismos. Repara uma coisa, Mike, hoje em dia, não podemos, eu não posso ser ignorante ao ponto de me esquecer que estamos em 2023, no século XXI. As redes sociais fazem parte da nossa vida, todos. E eu, com este negócio, as redes sociais ajudam-me muito. Não é? Ali o Jordan é um profissional das redes sociais. As redes sociais estão aí para nos ajudar a catapultar qualquer negócio, para fazer negócios através das redes sociais. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Eu não sou contra nada disto. Agora, aquilo que eu digo é, as pessoas não conseguem ter a capacidade de imaginar o que é. Eu vou dar o melhor exemplo. Experimentem pôr aquelas coisinhas que se põem nos olhos para dormir e andarem um dia inteiro assim, com uma venda dessas, para perceberem o que é ser cego. Que era aquilo que nós éramos no nosso tempo. Nós não tínhamos redes sociais, não tínhamos revistas, não tínhamos lojas de suplementação e tínhamos um sonho, todos nós um sonho, percebes? E esse sonho tínhamos que o alimentar sem referência nenhuma, sem motivação nenhuma. Nós é que tínhamos que ser a nossa motivação, percebes? Então nós treinávamos 3 horas se fosse preciso. Nós comíamos o que tivéssemos que comer. Nós fazíamos tudo o que tínhamos que fazer para ver se descobríamos onde é que estava o segredo para atingirmos esse sonho, percebes? E isso é uma qualidade que qualquer ser humano tem. Faz parte de nós, seres humanos. Basta estudar a história do homem. Nós, quando queremos algo com paixão e com amor, conseguimos pôr uma força de vontade descomunal, estás a perceber? E mesmo sem conhecimento nenhum, quem tem um sonho acredita sempre. E está disposto a tudo para conseguir um dia chegar lá, mesmo sem ter conhecimento. E o que é um facto é que tu vais ver fotografias de atletas dos anos 80, estamos a falar de Lee Haney, Samir Banu, todos esses atletas, que estavam ao mais alto nível profissional, que tinham mais algum conhecimento que nós aqui em Portugal, mas não tinham o conhecimento que se tem hoje. Nem tinham a possibilidade que se tem hoje. Qualquer jovem hoje em dia, através das redes sociais, pode criar um income, não é? Pode-se divulgar, pode criar uma rentabilidadezinha, para poder comprar uns suplementos, para poder investir no sonho dele. Tudo isso possibilita e facilita que o caminho seja mais fácil. Ainda bem, é fantástico. Mas, por vezes, isso também tira aquela vontade indomável, sabes? Certo. Dos filmes, por exemplo, nós estamos em 2023. O Rocky 1 estreou nos anos 80. Ainda hoje é um clássico que toda a gente vê. Sabes porquê? Porque aquilo que está ali exemplificado no filme é pura e simplesmente a vontade indomável de um gajo que não desiste. É aquilo até ao fim. O que eu acho é que perde-se um bocadinho hoje em dia. Isto basicamente passou a ser uma profissão de moda também, o ser monitor, o ser personal trainer, E então o que é que eu acho que acontece também? Eu não sei se vais concordar comigo. É uma certa tentativa de reinventar a roda. Ou seja, tu tens metodologias que já foram inventadas, tens formas de trabalhar e este pessoal, como que é uma profissão que passou a ser moda, que de repente ou é um barbeiro, ou é um personal trainer, ou é um agente imobiliário, passou a ser uma moda. Então acho que há uma certa necessidade de mostrar que criaste algo. Eu acho que é um bocadinho por aí, há essa certa necessidade de querer aparecer com algo novo. Estás a entender? Não sei se... Sim, E foi, deixa-me fazer-te uma ponte também para ti, foi uma das razões pelas quais eu também queria falar contigo, porque sinto que há uma certa falta de consciência que a melhor sabedoria é a sabedoria da experiência. Nenhum canudo ou nenhum curso te vai dar a experiência de anos disto. Por muito que as coisas tenham evoluído, como tu disseste. Que de antes eu lembro perfeitamente que não se podia meter sal na comida, que era errado meter sal na comida, ou que alongar fazia perder músculo, ou estás a entender onde eu quero chegar? Perfeitamente. Ou seja, percebo que as coisas evoluam, mas há uma certa falta de respeito
em relação à parte da experiência de algo. Não, completa falta de respeito. Deixa-me só dizer-te uma coisa, vamos falar tecnicamente. Eu sou proprietário de ginásios desde 1996, ok? Até 2010, neste país, os proprietários de ginásio pagavam 7% de IVA ao Estado, porque era um bem essencial para a saúde. A partir de 2010, começaram a aparecer os Homes Place, os Solinkas, os Fitness Up, e o governo português, 5 estrelas, como é sempre, começou a taxar 23%, porque percebeu que tinha uma grande receita aqui. E para além de começar a taxar 23%, legislou. Qual foi a legislação? Para se poder trabalhar nisto, tens que ser técnico de exercício físico. E para isso tens que tirar um curso em sítios específicos que sejam reconhecidos pelo governo português. Tu até podes ter o curso superior de educação física, não interessa, tens de ter técnico de exercício físico. Posso dizer a ti que isto é tão absurdo, que hoje em dia há indivíduos a tirar o curso técnico de exercício físico, pagam um valor de 1.500 euros, 2.000 euros num ano, nesse ano 400 horas são de estágio, têm que arranjar um ginásio para vir fazer o estágio, muitos contactam-me, querem vir para fazer aqui estágio para aprender, porque aquilo que aprenderam lá é 0,0, ok? Não os prepara minimamente para o mundo do trabalho. Também não sou eu que os vou ensinar, como é lógico. Os preparam para a venda. Se não tinham que me pagar a mim, nos pagaram eles, exatamente. Os preparam para a venda. Mas, onde eu queria chegar com isto, é que o mais ridículo é que depois de acabarem isso, têm uma certidão profissional que só é válida por 5 anos. Ao fim de 5 anos, têm que revalidar, já não são ninguém, são um zero à esquerda, têm que revalidar e para revalidar têm que achar mais algum. Só para tu veres o pouco respeito que o Estado português tem por um profissional disto. Então, se o Estado português não tem, claro que aparecem aí uma data de rapazes que acham que, como têm à sua mercê algo que não tem lei, que é as redes sociais, não é? Não há fronteiras nem há lei nas redes sociais, então tu anuncias-te nas redes sociais, opá, fazes umas coisas engraçadas, opá, até tens os músculos porreiros, abdominais porreiros, não sei o que se pega, e pronto, pá. E vai haver alguém que acha piada e por 40 ou 50 paus contrata-te para seres um coaching online. E de facto, o que é que acontece aqui? Isto faz parte da natureza humana. Todos nós, a partir de uma certa idade, procuramos qualquer tipo de coisa que nos dê rentabilidade. Claro. Ou nos focamos em algo que nos especializamos, ou então, tipicamente, como o homem português, somos homens de 7 ofícios. Pá, isto aqui em Portugal é mesmo assim. Hoje és barbeiro, amanhã és cantor, depois és talhante, tudo que dá guito, o pessoal tenta. Opa, e isto é uma moda agora, pá. Não é difícil, meu. Estás a entender? Deixa-me dar aqui agora, um salto de... Deixa-me só fazer um paralelismo. Agora, eu digo assim, hoje em dia, ao mais alto nível do nosso desporto, temos o Mr. Olímpia. No mais alto nível do Mr. Olímpia tens o Top 10. Quem são os treinadores do Top 10? Milos Sarcev, Brisa Seto, Ania Rambode, Patrick Tuor, tudo indivíduos com mais de 40 e tal anos. Ok? Vai perguntar quantos deles é que têm o curso técnico de exercício físico. Está aqui assim, para a câmara. Vai perguntar quantos deles é que têm o curso da Faculdade de Educação Física Superior. Percebes? São os melhores treinadores do mundo. São burros. Não são, pai, não. São admirados por toda a gente. Mas aqui em Portugal, um português, eu, por exemplo, sou um velho que estou aqui que não sei dizer nada, pá. Como é que tu na altura viste o aparecimento, por exemplo, do acompanhamento online? Eu vi como toda a gente, vi uma oportunidade de se ganhar dinheiro, certo. Não é? Obviamente, também não vou dizer o contrário, logicamente que, se eu puder rentabilizar o conhecimento que tenho e daquilo que eu dediquei a minha vida, eu tento fazer. Sinceramente, eu neste momento tenho um cliente online, nunca tive muitos, porque não aposto muito também nisso, eu como proprietário de ginásio passo muitas horas aqui dentro com treinos presenciais, não tenho muito tempo para me dedicar a isso, mas também porque não me enquadro bem nisso. Porquê é que não me enquadro bem? Repara uma coisa, 90% das pessoas que procuram, pelo menos eu, no meu caso, o treino, o acompanhamento online, são pessoas que alimentam o sonho de competir, percebes? Talvez por eu ter muitos anos disto, ou por verem alguns quem atletas... Quem te procura a ti? Sim, quem me procura a mim, estou a falar do meu caso pessoal. Talvez porque, não é, eu tenho muitos anos disto, tenho alguns atletas de competição e procuram-me nesse sentido. E eu acho-me completamente ineficaz nesse sentido. Eu gostava de ser como alguns colegas meus, não consigo. Eu não acredito
e sei que vou ser criticado por isto, mas eu não acredito, de forma alguma, que alguém consiga fazer um bom trabalho online com atletas de competição. Não acredito, ponto. Mas isso sou eu, ok? Até vou falar, então, sem ferir sensibilidades, eu não consigo fazer, ok? Pronto, para não ferir sensibilidades. Mas achas um Porquê serviço... é que não consigo fazer? Porque eu, se estiver a ajudar, a preparar-te para competir, eu tenho que estar contigo todos os dias. Okay. Eu tenho que te ver treinar todos os dias, eu tenho que te corrigir, porque eu quero que tu faças o que eu quero que tu faças. Não é como tu fazes, percebes? Eu tenho que perceber. E ninguém percebe com fotografias, pá. Fotografias aqui, pá, isso é tudo treta, pá. Manda-me os updates, é tudo treta, pá. Para mim, é tudo treta, percebes? Eu já vi fotos de atletas que vêm aqui, que não são meus, eu vejo-os aqui e no dia anterior vi as fotos publicadas por eles, não tem nada a ver. Nada a ver. Zero. Okay. Isso é tudo treta. Estamos a falar que preparar alguém para competir é algo extremamente minucioso e que tem flutuações de 24 em 24 horas, se for preciso, principalmente nas últimas semanas. Então, isto, magias, e para mim isso não funciona. Eu não me sinto capaz, ok? Sou incapaz, ok? Admito, a minha fraqueza ou a minha falta de capacidade. Eu não acredito nisso. Agora, sim, quando me aparecem pessoas completamente normais, que apenas querem uma ajuda a nível de como hão de montar um treino, okay, como é que hão de fazer o cardio, como é que hão de fazer uma alimentação ideal, pessoas que não querem nem jamais pensaram em competir, mas querem perder 8 ou 10 quilos, alguns, depois de uma anamnese bem feita e de pedir algumas análises, chegam à conclusão que até têm algumas patologias que não sabiam que tinham. Caramba, isso é puro conhecimento que se pode dividir com a pessoa, pá. Há pessoas que, alinhando os níveis glicémicos deles, têm muito a ganhar, percebes? Há pessoas que, inclusive, vêm a descobrir que têm problemas hormonais que não faziam ideia, estás a perceber? Apenas com uma análise feita da minha parte, ou de alguém como eu, que os orienta depois para especialistas, e eles vão e conseguem perceber, isso aí eu sinto-me capaz e acho que eu posso fazer, porque hoje em dia 90% dessas pessoas onde é que andam? Num Homes Place, num Solinka, chegam lá, não têm professores de sala, então necessitam de ter um guideline, certo? Então, passar um plano de treino nessas pessoas e uma informação básica a nível nutricional, acho que isso é eficaz online. Agora, estás a preparar um atleta online para competir, ele em Lisboa e eu aqui, meu amigo, mas eu falo por mim, sinto-me incapaz de fazer o meu trabalho a 100%, faço a 50% só. Mas alguém que esteja a começar a fazer musculação, tu achas que é um serviço benéfico? Eu pergunto isto porque, imagina, eu dou treinos presenciais. Alguém que esteja a começar a treinar... Exatamente, eu dou treinos presenciais e dou por mim, às vezes, com o pessoal já a ser acompanhado online. E vejo, por exemplo, tens que fazer... Três séries de extensora, tens que fazer 4 séries de agachamento, e quando eu vou ver o rapaz a agachar, convenhamos, é um exercício complexo, um agachamento. Extremamente complexo. Cada vez mais o é, porque tu vês um miúdo hoje em dia, de 11, 12, 13, 14, está todo encurtado, os ombros aflonados à frente, tibiotarsica, também o gêmeo encurtado, ou seja, tu vês aquilo é horrível, o agachamento. Eu vejo, ok, tens de fazer 3 séries de 12. Se não tiver lá alguém a corrigi-lo, de arranjar a maneira de colocar o calcanhar apoiado, nem que seja com 2 eixos, o joelho para fora. Ou seja, eu acho que para quem começa, acho um serviço mau. Não sei se concordas comigo. Alguém que se está a iniciar na musculação, que não tem alguma base. Contudo, considero que é algo que eu já me deveria ter adaptado também em relação a isso, porque é algo que tem um bom benefício em termos monetários, mas não sei se tu concordas comigo nesse sentido. Mas tens um bom benefício com a consciência que não estás a fazer um trabalho certo, a 100%. Certo. Sabes porquê? Certo. Tu podes fazê-lo com a tua entrega total, mas tu sabes que em qualquer sítio a pessoa que receber isso vai estar a tentar fazer o que tu disseste e não vai fazer 1/10 daquilo que tu queres que ele faça, porque não há forma de explicares como é que ele tem que corrigir tudo aquilo que ele vai fazer errado ou fazer o agachamento conforme disseste. Portanto, é um aproveitamento da ignorância dos outros, estás a perceber? Até porque tu há bocado tocaste num ponto que é importantíssimo hoje em dia, com o aparecimento dos health clubs, tu basicamente deixaste de ter um monitor de sala. O verdadeiro monitor de sala hoje em dia não existe.
Tu simplesmente estás em sala, tens que garantir que se calhar que ninguém se aleja, não podes ajudar com cargas, podes estar no máximo 2 minutos com a pessoa, porque senão podes prejudicar um serviço de PT. Portanto, se deixas de ter esse monitor presente em sala, e se não tens alguém que corrija o miúdo que lhe prescreveram 3 séries de agachamento e desamerda-te, claro. Então passa a ser, na minha opinião, um mau serviço, estás a entender? Sem dúvida. Aliás, eu vou-te dizer uma coisa. Pá, eu acho, sinceramente, eu sou muito radical nas minhas opiniões, mas eu acho que isso não é um mau serviço, isso é um péssimo serviço, percebes? Porque, olha, vamos simplificar as coisas. Quando começar a haver coaching online de equipas de futebol e de basquete e de voleibol, eu dou o braço a torcer e acredito. Não há, porque há cada vez nisto. Voltando lá atrás, perdimos na conversa, e é super interessante falar contigo, estávamos aqui 10 horas. Tu estavas então na associação, eu quero saber como é que daí tu conseguiste construir o teu primeiro ginásio, como é que abriste o teu primeiro ginásio? Eu comecei então em 84, era o Liane Mister Olímpia, foi quando o Ritos Gaspari entrou pela primeira vez e ficou logo segundo classificado, com 23 anos, acho eu. E eu comecei logo, desde o primeiro dia, e já na altura tinham atletas fantásticos lá no meu ginásio, competidores, Rui Bonito, o professor Barbosa, mais o irmão, o professor Barbosa era fantástico, cheguei a vê-lo competir, foda-se, tinha lá atletas fantásticos, o Saraiva, tinha lá atletas fabulosos, e eu desde o primeiro dia que meti na cabeça que era o que eu queria ser, era um culturista de competição. Entretanto, que é uma das partes mais bonitas e mais tristes que este desporto tem, se calhar algumas pessoas vão se identificar com isso, que é o seguinte: se formos de facto, ou pelo menos naquele tempo éramos, porque lá está, volto a lembrar, estamos a falar dos tempos em que nós tínhamos de ser a nossa própria motivação e não havia muitas referências. Se de facto formos mesmo autênticos e tivermos a dar tudo, começamos a perceber, com os dias, os meses e os anos, que de facto tudo é possível, mas muita coisa é impossível. O que é que eu quero dizer com isto? Tudo é possível dentro de um certo limite, porque nem todos nascemos com o mesmo potencial, certo? E eu acho que o que muitas vezes, ou quase muitas vezes, está a destruir este desporto é exatamente isso. Eu desde muito cedo, apesar de ter atingido logo com 18 anos 109 kg e depois mais tarde tive 120, mas eu percebi que não tinha tudo aquilo que era preciso para ser um atleta fantástico de palco. Okay? Mas estamos a falar de predisposição genética ou acesso a algo mais? O que é que tu consideras predisposição genética? Eu considero predisposição... Eu pergunto-te isto porque tu tens alguns indivíduos aqui atrás que se vês fotos deles quando começaram, jamais acreditarias que conseguiam estar assim. Sim. Ou seja, a predisposição genética nada tem a ver com o nosso biotipo ou o nosso shape natural, mas tem a ver com a capacidade que nós vamos aceitar organicamente algumas substâncias e evoluir com elas, certo? Certo. Isto é preciso ter uma consciência ativa muito grande e um conhecimento brutal, e é nisto que muita gente se perde hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas pensam que o segredo está aí, basta arranjar a forma de ganhar dinheiro e comprar o que tiver que se comprar, e não é assim, meus amigos. Tu podes tomar um caminhão, um tiro do que tu quiseres, se não tiveres a predisposição interna, organicamente, para responder como deves responder a certas coisas, jamais vais ser um atleta deste nível. Podes ser um bom atleta, mas nunca mais vais ser um campeão nem um atleta excepcional. E é uma característica que eu tenho na minha personalidade, eu sou brutalmente exigente comigo próprio. E tudo que faço tenho que fazer bem, ok? E eu desde cedo que percebi, e toda a gente que me conhece há 30 e tal anos, sabe que eu marquei todos os ginásios que eu tive e todos os ginásios que eu frequentei como profissional pela minha forma de estar no desporto, pela minha seriedade e pela minha forma de treinar. Ainda hoje, eu adoro treinar e treino com muita intensidade e já fui aquilo que se chamava um animal de força. Mas isso não basta para ser excepcional. Consegues partilhar algumas loucuras a que tu te predispuseste a fazer nessa altura para chegar onde querias? Consigo, claro que sim. Olha, eu acho que vou-te falar, vou direto onde tu queres, mas antes vou começar. Eu acho que
para já uma grande loucura foi em 1994, abandonar o meu país, meter-me num avião e ir para os Estados Unidos sozinho, percebes? Não é fácil, pá. Só por causa de um sonho, e meter-me lá todos os dias no meio deles, pá, percebes? Não foi fácil, estar lá sozinho, tentar ganhar a confiança deles, meter-me a treinar com eles, pá. Fiz uma amizade tremenda com o Charles Glass, pá, um homem fantástico. Ainda hoje está lá, faz parte da mobília. Eu acho que eu posso, não vai acontecer, mas eu podia viver mais 100 anos que não vou conhecer ninguém mais humilde e com mais conhecimento que ele. E cada vez que eu vejo aquilo que eu considero alguém completamente impertinente e arrogante, lembro-me dele, que eu acho que é o homem com mais conhecimento que eu já vi a nível de treino e com uma disponibilidade total para partilhar tudo contigo, com uma humildade fantástica, percebes? E é por aí que tu começas a definir, de facto, quem de facto te interessa e quem não interessa nisto, percebes? Aliás, na vida, em geral. E para já, eu acho que uma grande loucura foi essa, foi ir para lá sozinho à procura. Depois foi perceber que, de facto, isto é um jogo muito complicado. Estamos a falar, posso falar à vontade? Eu quero que tu fales o mais à vontade possível. Estamos a falar que, pá, estamos numa era em que... O que é o old school? O old school é exatamente tudo aquilo que eu disse até agora. A diferença que tu vês nestes corpos de hoje em dia, não desmerecendo minimamente os atletas de hoje em dia, que são maiores e descomunais, mas nem todos têm a condição que estes tinham. E a condição vem da seriedade com que eles levavam o treino, percebes? Epá, eles faziam horas de cardio todos os dias. Eles treinavam mesmo muito duro. Na altura não havia péptidos, não havia tanta informação para se fazer tantas loucuras, tantas experiências, mas o Holy Grail era a hormona de crescimento, pá, e estamos a falar que 20 unidades era o pequeno almoço, para muitos destes gajos, atenção, por dia, ok? E eu comecei a perceber, porque sou do tempo do que aconteceu ao Andrés Munzer, sou do tempo do que aconteceu ao Mohamed Benaziza, conheci-os, e assusta, atenção, pá. O meu grande amigo Sean Davis, Mr. Universo, opá, não tem um rim e está reduzido a um homem de 80 quilos, parece que tem 90 anos. Epá, e tudo isto faz-nos pensar um pouco e pensar assim, epá, o que é que diferencia alguns destes com os que têm esses azares? É precisamente aquilo que tu chamas a predisposição genética. O quanto o corpo aguenta, que é no a fundo. predisposição genética dos nossos órgãos Certo. para aguentar certas loucuras dos bastidores, que nem todos somos iguais, percebes? E eu comecei a perceber que, de facto, não sabia se queria correr o risco de tentar perceber se tinha essa predisposição ou não. Mas alguma coisa me dizia interiormente que não tinha. Ok. Porque já tinha feito algumas loucuras, eu, por mim próprio, percebes? E, epá, pronto, atingi os meus 120 quilos com 1,78 m, mas, epá, não era nem de longe, nem de perto os 120 quilos com a maturidade e o desenvolvimento muscular que estariam aptos para depois mais tarde chegar, percebes? Epá, e comecei a sentir algumas coisas que não gostei de sentir, ok? Tiveste alguns sustos na altura? Tive, obviamente. Isto, epá, é o dark side do culturismo, que poucos gostam de falar, mas é real, pá, é real, percebes? Eu, quando estive mais pesado era quando comia menos, porque eu não aguentava muita comida, pá, enjoava, deitava fora, comia pouco, ficava cheio, estava sempre com uma dilatação estomacal brutal. Havia dias que não treinava porque o cansaço era brutal de estar tão pesado, percebes? Sentia muitas dores de cabeça, pá, não conseguia apertar os sapatos, pá, enfim, muitas dificuldades, até para fazer sexo, um gajo não consegue fazer de uma maneira normal. Pá, limita muita coisa na vida de uma pessoa, tinha apneia de sono, pá, acordava muitas vezes durante a noite, pá, engasgava-me, pá, enfim, eram coisas que eu comecei a perceber. Depois eu sou uma pessoa, pá, eu falo muito, eu gosto muito de ler, eu gosto de me informar, eu sou obcecado por ter informação, sobre tudo, sobre todas as áreas. Neste momento até estou obcecado por outras áreas que não esta, e como sentia que eram coisas que estavam a passar comigo
que eu não me sentia muito bem, eu tentava ler sobre isso e comecei a perceber que isso, ao longo do tempo, me ia tirar anos de vida, não é? Isto não é fácil, não é? Ainda agora temos o Ian Valier, que revelou esta semana ao mundo que acabou, que deixou o culturismo de competição, e que na boa disse que já está a perder peso e que finalmente vai deixar a máquina para conseguir dormir. Okay? As pessoas têm que perceber que há um preço para tudo na vida. Meu. Se tu queres ser, de facto, extremamente bom ou melhor em algo, tens que dedicar todo o teu tempo e toda a tua força de vontade para aquilo. Ao fazeres isso, não sabes o tempo que vais demorar até conseguir chegar lá, mas que vais chegar, vais. Se dedicares 24 sobre 24 horas, toda a tua força de vontade e toda a tua obsessão. Mas ao fazeres isso, vais abdicar de uma série de coisas. Então, tudo na vida tem um preço. E eu acho que o preço que se paga quando se quer estar a um nível destes, ao mais alto nível, é um preço que alguns conseguem pagá-lo porque são abençoados geneticamente, como um Dexter Jackson, porque de facto a estrutura dele permitiu que ele nunca precisasse de muito peso corporal para ter, não é, o culturismo é ilusão. Mas há outros gajos, não é? Tu vês um Ronnie Coleman, vês um, que de facto pagaram um preço muito grande, não é? Eles, para serem reis por um tempo, não é? Em vez de serem príncipes toda a vida, pagaram um preço muito grande, porque repara uma coisa, tu queres adulterar todo o teu sistema orgânico, natural, durante 2 décadas, o que é que tu estás a fazer? Tu estás, basicamente, falando de uma linguagem fácil de entender, a esgotar e a cansar a capacidade que os teus órgãos têm de funcionarem normalmente durante mais 40 ou 50 anos. Então, tu vais chegar aos 50 anos e algo vai ter que acontecer. Percebes? Porque mesmo as pessoas que jamais pegaram num peso e nunca tomaram um esteroide, o básico e o normal é, a partir dos 50 anos, começar a pagar as faturas. O sistema hormonal a diminuir, a começar a aparecer dores nos ossos, colesterol mais alto, por aí fora, percebes? Agora imagina quem abusou do funcionamento desses órgãos no redline. Obviamente que isto vai chegar a uma altura que o corpo diz assim, chega, agora isto já não vai funcionar mais como devia funcionar. Estás a entender? E isso, como eu lia tanto disso, percebes? Eu havia dias, sei lá, ou era o dia que tomava a testosterona e treinava e não queria saber, mas havia outros dias que eu estava mais calmo e dizia assim, foda-se, a minha tropa é? Ou então havia dias em que eu estava a ouvir uma conversa, por exemplo, sei lá, do Lee Priest com o Sean, não é? Que o Lee Priest era patrocinado para o Lab e o Sean Davis também, muitas vezes esteve lá em Inglaterra com ele antes de irem para o New York Pro, e eu ouvia conversas deles e eu dizia assim, foda-se, puta que pariu, esta merda realmente é jogar na roleta russa. Um dia, um gajo, quando dispara, está lá a bala mesmo, estás a perceber? Era na altura, sendo vocês um nicho tão pequeno, que, de pessoal tão pouco que treinava nesse registro e tão grande, era de certa forma difícil desvincularem-se um bocadinho do que era ser aqui o grande do ginásio. Eu pergunto isto porque há uns tempos, é engraçado que há uns tempos, eu gosto muito da ideia dos anos 90 e da loucura dos anos 90 e do típico, da personagem tipo do gajo de ginásio dos anos 90. Que inevitavelmente acabava por trabalhar na noite também ligava um bocadinho a filmes e entrava por outro tipo de coisas, então eu lembro-me na altura de ver um filme que era o Pain and Gain com o Mark Wahlberg e com o The Rock. Ou seja, que eles começam e engendram um filme de sacar dinheiro a um milionário. Desculpa, esse filme é uma história verídica. Eu sei que passou-se em 96, Eu lembro na altura de falar com o pessoal dos anos 90 e disseram-me, não, aquilo era a personagem tipo de um gajo dos anos 90 no ginásio que não se conseguia desvincular de certa forma da ideia de ser grande e poderoso no ginásio e então sai dali com uma certa ideia de superioridade. Sentes que nessa altura havia um bocadinho esse sentimento pela parte do pessoal que era grande? Mike, eu acho que esse sentimento vai haver sempre. Eu vou-te explicar porquê. Repara uma coisa, não querendo parecer filosófico nem distanciar do tema que estamos a falar, mas há certas coisas na vida, todos nós temos acesso a tudo. Todo ser humano tem acesso a tudo,
Quando eu digo tudo, estou a falar dos princípios básicos que deviam fazer parte do crescimento interior de um ser humano, ok? Um deles é a humildade. Só que a humildade é uma palavra que as pessoas às vezes precisavam de ir ao dicionário ler bem o que é humildade, porque nem sempre eu próprio, demorei quase 45 anos para perceber o que era humildade, ok? E foi a vida que me teve que ensinar a ser humilde. Apesar de eu ter bons princípios e tenho bons valores, tenho uns pais fantásticos, mas eu só vim aprender a que é mesmo ser humilde com pancadas muito sérias da vida. E humildade o que é que significa? Significa nós, independentemente de tudo que tenhamos, seja riqueza exterior, seja um físico estrondoso, seja uma inteligência fora do normal, não utilizarmos isso para minimizar os outros, percebes? Ok. E aceitarmos toda a gente, inclusive, se nós somos ricos em alguma coisa, saber partilhar isso com os outros de alguma forma, percebes? Tu tinhas na altura, havia algum, mesmo com essa imagem que tu tinhas dito, havia algum receio do quão frágil era o corpo? Ou seja, do tipo, pode-me acontecer algo e eu perder isto, este pilar que é a parte física, que eu não sei se sentias isso, mas por muito que às vezes uma pessoa seja insegura, se tiver a parte do físico, que eu sinto-me um bocadinho por aí, às vezes sinto-me um pouco em baixo, assim, mas tenho a parte do físico, então é como um pilar. Tu tinhas esse receio da fragilidade do que é um corpo? Olha, eu vou-te responder o mais direto possível. Nós, quando construímos um corpo destes, essa construção é forjada na disciplina e na consistência. E quando atingimos o que queremos, nós construímos uma armadura. E essa armadura funciona para tudo. Para tudo que é físico e para tudo que é emocional. Que é exatamente como diz aquele ditado. Eu posso estar com o maior problema do mundo a chorar, mas se estiver com o maior problema do mundo a chorar dentro de um Ferrari, é diferente que se estiver sentado na beira de passeio. Isto é a mesma coisa. Tu podes estar com o maior problema do mundo, mas se tiveres o maior problema do mundo a chorar, uma armadura física do cão, tu lidas com isso de uma forma diferente. Então, esta armadura física, forjada em muita consistência, muito treino, muito sacrifício, acaba por te dar um suporte à parte emocional. Ok. E por vezes, cometemos o erro de acreditar que isso é para toda a vida. E quando às vezes nos puxam no tapete e as coisas desaparecem porque têm que desaparecer. Eu, por exemplo, estive preso em 2000 e foi um retrocesso brutal. Não estive preso no país, estive preso fora do país e o meu corpo desapareceu. Quanto tempo é que tiveste? Tive algum tempo. Não gosto muito de falar sobre isso. Como é que lidaste com o deterioramento do corpo? Como é que isso te afetou psicologicamente? Muito, brutalmente. Posso dizer que eu nunca acreditei, o termo não é acreditar, eu nunca achei que, sabes que as depressões são uma patologia, não é uma doença que se consiga identificar, é uma patologia. E muitas vezes, ou quase sempre, sem cura. Pode ter um tratamento, mas uma cura não existe, porque é uma doença psicológica. E eu nunca acreditei nisso, eu pensava sempre, que depressões, caramba. Porquê? Por causa deste suporte. Certo. Eu chateava-me, separava-me, batia com o carro, eu abria a porta do meu ginásio 1 da manhã e ia treinar, não conseguia dormir, ia para o ginásio, ia treinar, tomava um banho, acabou, já estava o problema resolvido. Não estava nada, mas eu exorcizava os meus demónios ali e pronto. Mas, quando te vês privado disso, e quando começas a ver tudo a desaparecer, começas a perceber que afinal és humano, não és indestrutível. E o sentimento de pena de ti próprio e de fragilidade é tão grande que é um desespero que às vezes até passam coisas que não deviam passar pela cabeça, é um desespero horrível, percebes? E aí é que entra aquilo que falamos no início da nossa conversa, que é, se eu não tivesse tido a felicidade do meu início ter sido na sala dos iniciados e de ter ganho uma paixão e um amor para o resto da minha vida, o meu primeiro amor é o culturismo. Nunca foi uma mulher, é o culturismo. Isto é que me define como homem, como pessoa, e é o que me faz mais feliz na minha vida, é poder estar aqui a treinar. Ponto. Eu não tenho filhos, é o que me faz mais feliz na vida. E isto foi o que me definiu como homem, como pessoa. Então, se não fosse aqueles anos
na sala de iniciados a construir consistência, disciplina e um corpo forjado só no treino, provavelmente, não sei o que é que eu poderia ter feito em algumas situações da minha vida, mas eu passei a chamada depressão ou o sentimento de fragilidade e de pena própria por me desaparecer quase tudo, mas nunca caí lá no fundo, sabes porquê? Porque eu sabia que quando tivesse acesso outra vez a uma sala de iniciados eu ia construir tudo outra vez. Não achas que este desporto cada vez mais faz com que tu tenhas que chegar mais cedo à frente? Então, claro que sim, epá, isto passou a ser uma máquina de fazer dinheiro, epá, não é? Hoje em dia, vê lá tu tens a NPC, não é? Que é a National Physique Contest, este pessoal, que é uma coisa que eu acho, nós vivemos num país que tem uma iliteracia descomunal, as pessoas nem a história de Portugal sabem, quanto mais a história do culturismo, muito menos a história do culturismo em Portugal. As pessoas ainda não perceberam que a FBB Elite Pro é uma coisa e a NPC Pro é outra, ok? E a FBB International Federation of Bodybuilding é só uma. Só que depois, dentro da Federação Internacional de Culturismo, há a Liga Profissional e a Liga Amadora. A Liga Amadora desde sempre teve um presidente, o Dr. Rafael Santonja. E a Liga Profissional teve outro presidente que é o Jim Manion. Entretanto, há uns anos atrás foi descoberto que aqui o anão, aqui ao lado, o espanhol, andava a vender cartões amadores que davam acesso, andava a vender nas provas amadoras que davam acesso a cartão profissional, andava a vendê-los por 10 a 15 mil euros. Daí aquele vídeo viral daquele atleta na Grécia que deu um estalo ao MC. Pronto. E quando isso aconteceu, o que é que acontece? Todos os anos no Mr. Olímpia, o verdadeiro Mr. Olímpia, de manhã há um Mr. Olímpia amateur. E quem ajuiza o Mr. Olímpia amateur era o Dr. Rafael Santos e a equipa de juízes dele. Há 4 anos atrás, ou 5, o Gimani chegou lá e disse: House, Goa, nenhum de vocês vai juizar mais isto, sopa. E mandou-os embora e fez um comunicado, está no YouTube, que a NPC e a FBB Pro desvinculou-se da Liga Amadora. E o Rafael Santonja, como ficou desvinculado e ficou ali no meio do oceano, o que é que ele faz muito inteligentemente? Qualquer canalha faz. Pega e numa Liga Amadora cria uma Liga Profissional e a FBB Elite Pro, que é igual a 0. Porque quem é campeão na FBB Elite Pro só é campeão ali. Nunca pode ir a um Arnold Classic nos Estados Unidos, nem nunca pode ir a um Mr. Olympia nos Estados Unidos, porque não é reconhecido, estás a entender? Por isso é que até a Angela Borges e o Michael Chris saíram da Elite Pro e foram para a NPC, porque é onde está toda a gente que quer competir a sério numa liga profissional, porque o resto é uma treta, estás a entender? Outra coisa que eu queria falar contigo, nos últimos anos, já falámos disto em off, tiveste alguns problemas de saúde que te condicionaram muito, que condicionaram o teu físico, e eu queria saber como é que isso mudou a tua perspectiva em relação à vida e como é que reagiste a essas situações e como é que daí também montaste este teu renascer. E acho que até o próprio nome Unbroken, o Inquebrável, também veio daí. Sim, sim. E quero que me fales também dessa fase e como isso moldou e mudou o Rómulo que é hoje. Sim, completamente. Oh Michael, eu acho que o que me aconteceu a mim, não querendo fazer disso algo extraordinário, acho que a transformação aconteceria com qualquer pessoa. Ou seja, eu vivi 50 anos da minha vida brutalmente saudável. Eu nunca entrei num hospital para nada. Há uns pontitos aqui, outros ali, mas nunca tive patologias, problemas de saúde, zero. Nunca tive lesões musculares, sempre fui extremamente saudável. E de repente, com 50 anos, estava numa fase em que eu me sentia bem, estava já com 4 anos de um ginásio que eu estava a gerir, que supostamente seria também para mim, mas isso é outra história, uma sociedade que me foi proposta, mas foi proposta por um canalha, que estou em tribunal com ele agora e que me enganou, mas pronto, estava a passar uma fase feliz, e sinceramente cheguei a pensar, se calhar estava a preparar um atleta meu que preparei este ano, que é o Sérgio Cruz, que foi competir ao Olímpia Amador nos Masters e ganhou, e na altura falámos os dois, vou-te preparar e também me vou preparar, vamos aos Masters. Pronto, estava com 110 quilos e comecei a sentir
umas sensações esquisitas durante o treino, percebes? Eu fazia uma série e o meu coração ficava muito acelerado, depois demorava muito a voltar ao normal, sentia um cansaço enorme. Depois comecei a sentir um cansaço descomunal a subir as escadas do meu prédio, pá. Um belo dia parei, pá, 5 ou 6 vezes, eu moro no terceiro andar, e quando cheguei lá acima tive que me deitar, pá, e senti um peso, meu. Ui, tu não estás a ver? Disse, não, pá, eu sempre fui muito cuidadoso, marquei logo análises, fui fazer análise de sangue, de urina, e quando me fizeram o eletrocardiograma, a pessoa que me fez o eletrocardiograma disse-me, olha, eu acho que você tem que sair daqui e ir ao hospital, fazer um ecocardiograma, porque a leitura do eletrocardiograma, pá, eu nunca fiz uma leitura destas. Ah, pá, eu assim fiz, fiquei preocupado, peguei no carro, hospital. Cheguei ao hospital, tive que esperar, fizeram um ecocardiograma, eu estava com 110 quilos, passado um bocado, veio uma médica, depois um médico, depois eu já estava reunido com uma data de médicos à minha volta. Então, o que é que você toma, o que é que você faz? Eu disse, mas porquê, o que é que se passa? E diz a médica, olha, você vai ter que ficar aqui internado, que era uma sexta-feira, já eram 7 ou 8 da noite, porque durante o fim de semana não se faz certo tipo de exames, e eu quero fazer um exame na segunda-feira para ser conclusivo, então você vai ter que ficar aqui. Eu disse, não, nem pensar, eu ficar aqui no hospital, não, vou para casa, porque eu fui para lá sozinho, então não sinto nada. Já olha, se o senhor quer ir embora vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Mas porquê? Porque o senhor está com indícios de quem está com um AVC. Eu disse, porra, eu? Opa, e quando dizem isso, e depois disse, mano, se você quiser assina, mas a responsabilidade é sua. Se ficar aqui, está ligado à máquina, qualquer coisa. A qualquer momento, se não estiver aqui, se lhe der qualquer coisa, fica na hora. Pá, e quando ouves uma coisa destas, pá, é um baque do caraças. Então assim foi, eu fiquei. Na segunda-feira fizeram um cateuterismo e foi quando chegaram à conclusão, disseram, pá, temos duas notícias para lhe dar, uma boa e uma má. A má, a boa, primeiro, é que você não tem nada no coração. Não tem coração hipertrofiado, não tem nenhuma artéria adulterada, nada. A má é que nós, só através de um exame destes é que se consegue descobrir, e nem, não se faz um cateuterismo por dar cá aquela pá, você nasceu com um defeito congénito. Ou seja, todos nós devemos ter uma válvula tricúspide com 3 saídas. Eu tenho uma válvula bicúspide com 2 saídas. Então o que é que acontece? Quando o coração bombeia sangue para o resto do corpo, só sai pelas 2 válvulas e depois retorna pelas 2 válvulas, pelas 2 saídas da válvula. Então, com a idade e sempre a fazer o mesmo regime de treino e a comer, pá, as válvulas começaram a ficar calcinadas. Então, o coração bombeava sangue quando estava em muito esforço, mas depois o retorno já não era o mesmo. E a qualquer momento elas iam fechar e ia-me acontecer o que aconteceu ao Mickey Feia. Caiu, não se levantou mais no plano jogo do Benfica. E eu lá estou inocente, um nabo do caraças com 50 anos, e pronto, doutor, vá lá, não tenho problema nenhum no coração, e então, e como é que tratamos disto? Ando lá que eu sexta-feira já não fiz perna, hoje era dia de peito, eu amanhã... E um médico olhou para mim, não é? Deve ter visto, este gajo é um atrasado mental. Só você não está a perceber, pá, você tem que ser operado, vamos ter uma operação de peito aberto, vamos lhe ter que meter uma válvula, e o mundo caiu-me todo aí, pá, quando eu comecei a perceber, eu disse, pá, sério. Pronto, assim foi, pá, fui operado, os gajos serraram-me, abriram, meteram uma válvula mecânica, e o problema é que o cirurgião que me operou, quando me operou, segundo ele, na operação, percebeu que eu tinha uma bolhinha, uma mínima bolhinha de ar no pulmão, e resolveu ir lá mexer. Ele devia me ter fechado, depois mandava para um pneumologista, resolveu ir lá mexer, e aquilo foi uma porta aberta para entrar uma bactéria. Estamos a falar que isto foi em janeiro de 2019, e o Covid só apareceu em dezembro. Eu acho que aquilo foi Covid, não sei. Porquê? Porque, eu meter uma válvula ao fim de uma semana vens embora. Eu ao fim de 5 dias comecei a ter febres muito graves, depois comecei a tossir muito, e foram 2 meses infernais. Eu cada vez que tossia parecia que rebentava uma granada dentro de mim, os gajos começaram a manter antídotos contra bactérias conhecidas, e eu meti 3 antídotos durante 2 meses, nenhum deles funcionou. E eu comecei de 110, vim para 81, 79 quilos. Perdi aquele peso todo e eu pensei, eu vou morrer. Tinham que me dar banho, tinham que me levar à casa de banho. Eu estava mesmo ali a dar as últimas. E
Graças a Deus, pá, olha, um gajo quando se vê nestas situações, pá, não é fácil de falar porque não sou o caso único, não é? Já muita gente passou por isto, mas vou dizer, o sítio do mundo em que tu te sentes mais sozinho é num hospital, numa cama num hospital à noite, pá, tu sentes-te mesmo. Então quando estás numa situação destas, percebes? Eu quando fizeram a primeira operação ao pulmão, passado 2 semanas entraram no quarto, eram para 8 da noite, e disseram-me, olha, temos aqui um papel para você assinar, vamos autorizar, amanhã vamos operá-lo outra vez logo às 7 da manhã. Disse, mas eu fui operado há 2 semanas, pá, porque eu fui operado primeiro por laser, e depois abriram-me mesmo. Eu disse, mas operado aqui ao pulmão, mas eu já fui operado e tal, pá, mas tem que ser e tal. E eu caiu uma ficha, disse, espera lá, doutor, eu assino, tudo bem, mas numa condição. Pá, você tem que me dizer a verdade, isto que eu estou com a minha vida em risco, quer dizer, é que se tiver, pá, diga-me, porque acho que nestas situações tem que se dizer a verdade. Se assim for, pá, eu só assino se você me permitir falar com os meus pais, não é? Quero falar com eles, não é? Eram 8 da noite, e o gajo disse-me, pronto, então ligo para os seus pais. Foi uma noite muito complicada, pá, porque um gajo não é cai a ficha, mas isto é mesmo a sério agora. Uma pessoa fica ali sem saber, pronto, fui operado, graças a Deus correu bem, eu tinha muito líquido no pulmão. Quando se tem líquido no pulmão, o pulmão direito, imagina, era esta mão, e o pulmão esquerdo era assim uma coisinha pequenina, porque estava cheio de líquido. Só que o pulmão é como o fígado, o líquido quando começa a desaparecer ele regenera-se outra vez. Pronto, tive a sorte, saí do hospital, porreiro. Pá, comecei a ir para o ginásio às 6 da manhã, que eu tinha a chave, devagarinho, pesos de 1 kg e tal, tomar a creatina, tomar o meu TRT. Ao fim de 3 meses estava com 100 kg outra vez. O médico ficou maluco, o cardiologista, o que é que você fez? E eu contei. Doutor, vou-lhe ser sincero. Pá, eu desde os 18 anos que a minha vida é esta. Eu como 6 vezes por dia, eu tomei esteroides anabolizantes, faço uma terapia de reposição. Eu tive agora 4 meses no hospital, sem testosterona, o meu sistema imunológico está em baixo, e eu comecei a fazer o que sempre fiz. Comecei a comer, comecei a tomar, e o meu corpo respondeu. E dizia, você fez muito bem. Eu não devia dizer isto, mas no seu caso você fez muito bem. Ao fim de 2 meses começou-me a doer bastante os dentes, descobrimos que o uso dos antídotos todos tinha dado cabo das gengivas, tinha uma cárie muito grande, tive que tirar os dentes todos, porque senão tinha uma endocardite, que é a infecção que passa para a válvula e eu vou desta para melhor. E quando tirei os dentes todos, pá, aquilo provocou uma reação muito má, eu comecei a ter vómitos gravíssimos, tão fortes os vómitos, que a força que eu fazia para tentar vomitar, provoquei um rasgamento interno no esófago. Lá fui eu para o hospital outra vez, se meteres no Google, rasgamento interno do esófago, a maior parte dos pacientes morre, porque afogam no próprio sangue. Então os gajos operaram e meteram-me 1 mês e meio de coma. Posso-te dizer que isso sim foi a pior experiência da minha vida, sabes? Já tinha visto filmes e coisas sobre isso, um gajo passa ao lado, não sei o quê, mas não me vou alongar muito nisso, mas é uma experiência fora do corpo completa, sabes? É muito complicado. Eu vim a mim, umas semanas depois de estar em coma, eu estava amarrado, porque eu tinha uma coisa na boca para poder respirar, sabes, até aqui. Eu estava amarrado e quando abri assim os olhos vejo a minha irmã e a minha namorada à minha frente e elas estão a falar e eu não consigo ouvir. Devia ser pelo estado de coma, não consigo ouvir. E eu tento falar e não consigo, porque tenho aquilo na boca. E depois tento mexer e não consigo porque estou amarrado. Então não percebo o que é que se está a passar. E ao fim de uns segundos convenci-me que estava morto. Pensei, isto aqui está morto. E depois entrei em coma outra vez, porque elas chamaram os médicos e tal. E o coma é muito complicado, porque parece que é um sonho que não acaba mais, sabes? É muito complicado mesmo. E quando tu sais do coma, demoras uns dias para perceberes que saíste do coma, percebes? É mesmo muito, muito complicado, sabes? E depois ainda demoras mais algum tempo a tentares perceber o que é que foi aquele sonho, percebes? E tudo isso
provocou uma metamorfose muito grande na minha pessoa, sabes? Eu era já de mim, por natureza minha e por vivências minhas e pela estrutura da minha vida. Trabalhei muitos anos à noite e pronto, e pelas substâncias que tomava, não sei o quê, eu era muito impulsivo, muito agressivo, não sei o quê. Epá, isto fez-me... Epá, não deixei de ser a pessoa que sou, mas fez-me pensar na minha vida toda, sabes, e refazer a minha vida toda, e interessar-me por certas coisas. E, por exemplo, eu não fui batizado, meu pai não quis que eu fosse batizado, meu pai é ateu, e eu passei a minha vida sempre a empurrar a vida para a frente, nunca me preocupei com nada, nunca fui à igreja, mas dei comigo a falar com alguém, percebes? A falar com alguém, que não sei explicar porquê, mas olha, foi o que aconteceu, e a falar com alguém que de alguma forma respondeu, percebes? Porque eu saí do hospital, e quando saí do hospital a minha saúde estava brutalmente debilitada, e recebo a notícia do homem que me ofereceu sociedade, que nunca foi sociedade, a notícia de que era para me pôr a andar do ginásio, porque o acordo que tínhamos feito estava desfeito, porque ele entendia que nós não nos entendíamos bem, e já tinha lá outra pessoa para o meu lugar. Então eu vi-me com a saúde debilitada, sem futuro, sem nada, estás a perceber? Aos 50? Aos 50, foi dos 50 para os 51, estou com 54. E então, isto é brutalmente desolador, percebes? Porque todos nós temos uma força anímica diferente de encarar as coisas conforme a idade, percebes? Tu com 20 anos encaras tudo, com 30 encaras tudo, com 40 vais encarando, com 50 é fodido, percebes? Recomeçar tudo outra vez, percebes? E aí é que eu percebi que realmente as depressões existem e não passam mais. E às vezes é uma como é que eu tenho a dizer, é de facto, para não me querer alongar muito nisto, foi durante algum tempo uma luta interior muito grande para eu vencer alguns pensamentos menos bons, estás a perceber? Pronto, mas é por isso que eu, não querendo transformar isto em nada evangélico ou nada que se pareça, mas a forma que encontrei de evitar cair num buraco muito fundo, sabes? Porque eu não tinha saída nenhuma, percebes? Foi, sei lá, eu não sei explicar, pedi ajuda, não é? Se de facto o homem existe, que me ajudasse, percebes? Porque, sei lá, não sei, achava que merecia e que... e de facto houve uma circunstância na minha vida, incrível, não te posso contar detalhadamente o que foi, mas posso-te contar muito por alto, que assim do nada recebi uma chamada de alguém que precisava de uns préstimos meus por uma certa situação, em que eu não me achei moralmente capaz de fazer mais esse tipo de coisas, e inclusive consegui dissuadir essa pessoa de fazer isso, seja com quem fosse, e consegui resolver o problema a essa pessoa apenas com... disponibilizei-me a ir eu falar com certas pessoas e, milagrosamente, não sei, consegui fazer com que as pessoas se entendessem. E essa pessoa era uma pessoa eu não conhecia, veio ter comigo por interposta parte. E passados uns dias disso ter acontecido, veio ter comigo e meteu-me no bolso um envelope com 40 mil euros. E foi assim que começou este sonho aqui do Unbroken, sabes? E por isso é que eu chamei Unbroken e CT, porque tirei a ideia do Brasil, não é? Porque realmente acho que centro de treino é uma ideia
fantástica, define, é diferente de ginásio, é um centro de treino para quem quer vir, de facto descobri o que é musculação. Opa, e aqui dentro eu acho que é um sítio abençoado, não só por muita coisa, mas pela transformação que eu tive como pessoa, e não é um sítio melhor do que nenhum sítio, é o meu sítio, e toda a gente que aqui vem, opá, sente-se bem com a energia, com o que se passa aqui dentro, só tenho gente de bem aqui dentro e tento de alguma forma dividir a minha paixão por isto e que as pessoas entendam que só podem tirar benefícios disto, porque realmente isto só se traz benefícios da prática do exercício físico e sinto-me abençoado pelo facto de, depois de tudo que eu passei, do nada, tenho a felicidade de fazer o que gosto. Como te disse há pouco, e ao Jordan, tudo alicerçado em empréstimos. A minha irmã foi um anjo na minha vida, fez uma data de empréstimos também no banco para me ajudar. Mas com trabalho tudo se consegue, eu vou pagando as minhas contas e estou aqui no meu cantinho. E até desapareci das redes sociais, porque está-me a ser difícil reencontrar-me nas redes sociais, sabes? Às vezes sinto que se fizer alguma coisa vão achar que sou algum palhaço, porque não tenho físico para mostrar, não tenho coisas engraçadas para dizer. Às vezes digo alguma coisa, lá vêm os detratores dizer que eu sei o que estou a dizer ou isto ou aquilo, sinto-me desencontrado, não sei se existe algum espaço para mim nisto, mas pronto, mas estou aqui, e dentro em breve penso que já estou, agora também tive um step back, não é? Fui operado a apêndice e estou a fazer um tratamento a um rim que graças a Deus está a resultar e como tu sabes, trabalhas no ginásio, gerir um ginásio não é fácil, é muito difícil, tira muito do meu tempo e investir nas redes sociais também tem muito a ver com o tempo que possamos ter para dedicar a isto e eu estou a reunir forças e energias para voltar a dispensar, nem que seja só aos sábados um bocadinho, porque ainda há pessoas que mandam mensagens e que gostam de me ouvir e que acham que eu tenho alguma coisa de interessante para dizer. E quanto mais não seja também, não pelo ego, mas porque, e ainda há pouco a falar com vocês, não posso esquecer de que, acima de tudo, isto é um negócio e eu tenho que olhar para o meu negócio de todas as formas produtivas possíveis e hoje em dia a realidade virtual está aí e é uma alavanca muito grande para o negócio e quanto mais eu me expuser, mais estou a expor o meu negócio e eu, de facto, sou o único ginásio de Porto que tem um acesso 24 horas e pouca gente sabe disso. E eu tenho que realmente arranjar outra vez disponibilidade mental e energia para voltar a colocar-me nas redes sociais e vou fazê-lo também, por isso é que aceitei o teu convite, para ver se me dá um bocadinho mais de pique, mas tenho que respirar fundo porque sinto-me um bocado desencontrado desta nova onda, sabes? E não quero também parecer um revolucionário, sabes? Não quero ser aqueles gajos que vêm sempre dizer que está tudo errado, não, acho que isso também não é assim, as coisas têm que evoluir. Agora, nem sempre tudo aquilo que evolui está certo. Certo. Eu não acho, não é? Algumas coisas estão, outras não estão. Mas pronto. Eu acho que, de certa forma, tirando a parte comercial, que é óbvio que tens de ter presença nas redes sociais, tu tens muito a acrescentar e tu tens uma autêntica enciclopédia sobre fisiculturismo e acho que toda a gente deveria parar um bocadinho e ouvir-te. E também foi por essa razão que eu quis que tu entrasses no projeto. Sem nenhum tipo de comparação, atenção, porque as pessoas não se comparam. Todos nós somos um universo dentro de nós próprios, todos nós temos o nosso caminho. Mas se tu reparares, de certeza que já deves ter reparado, há um homem que está aqui atrás, que é o Flex Wheeler, teve a infelicidade nos últimos anos de passar muita coisa a nível de saúde também. E se tu seguires no Instagram, ele está um homem completamente mudado. Eu nem diria mudado, ele está o produto original agora, e ele próprio admite isso, sabes? Ele era um gajo muito odiado no tempo dele, porque ele exteriorizava uma coisa que não era aquilo que ele era, percebes? Ele criou aquela armadura toda, e era muito agressivo, muito cocky, mas ele não era nada daquilo, ele é extremamente inseguro. E com tudo o que lhe aconteceu, quando nos acontecem coisas na vida, que são gravíssimas e que põem a nossa saúde em causa, e que nos põem do outro lado, várias vezes,
é impossível, completamente impossível, tu não modificas a tua forma de ver o mundo, percebes? E de facto fazes um rewind e voltas ao início. E a única forma de tu perceberes que isso acontece é que toda a gente à tua volta consegue perceber isso, estás a perceber? E se tu reparares, tu seguis o homem e ele está completamente diferente. E de facto, não me estou a comparar a ele de forma alguma, mas há coisas que nos transformam mesmo, percebes? E no meu caso, a mim individualmente, vou-te dizer uma coisa, apesar de toda a dor que eu passei, todo o sacrifício, eu sinto uma paz e uma felicidade que não sentia há mais de 20 anos, estás a perceber? Porque estou no meu canto a fazer o que eu gosto, percebes? E mesmo nos dias mais difíceis em que já paguei as contas e já não há dinheiro, eu sinto-me bem, estou aqui no meu espaço, estás a perceber? E sei que isto, opá, todo o pormenor aqui dentro, percebes, está pensado e tudo flui e todos os dias entram pessoas diferentes e eu renovo as minhas energias com essas pessoas, então opá, sinto-me bem. E consegues reviver esse sonho através deles. Pronto, adorei esta conversa, acho que tínhamos assunto para mais 24 horas, gostei muito desta conversa, volto a dizer, sem sombra de dúvida para mim a maior das sabedorias é a experiência e fiquei orgulhoso por conseguir ter esta conversa contigo. Eu é que fiquei porque, pá, independentemente de estar feliz no meu espaço, claro que fico sempre contente quando se lembram de mim e querem falar um bocadinho comigo, porque todos nós, a nossa vida é uma manta de retalhos de tudo o que vivemos e às vezes terem curiosidade de saber um pouquinho do que nós somos e do que, pá, nós ficamos, eu fico contente, é sinal que me reconsideram um bocado e que eu tenho alguma coisa de mim para dar e fico extremamente feliz de lembrar de mim. Sem dúvida. Muito obrigado. E é assim, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio no Ginásio Com, desta feita com o Rómulo aqui no Unbroken, que teve a amabilidade de nos receber, a mim e ao Jordan. Por isso já sabem, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos e até o próximo vídeo.